Bem, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula, né, o nosso segundo semestre de 2015. Hoje iremos estudar Doutrina e Convênios, sessão 84. Então é um prazer iniciar essa aula com você. Bem, vamos iniciar a aula observando esta gravura. Temos aí um jovem recebendo o sacerdócio. Então, as primeiras ponderações que queria fazer junto com você é: qual a importância do sacerdócio em nossas vidas? Pondere isso. Como explicaria o poder do sacerdócio a um não-membro? E qual você acha que seria a maior dificuldade para o não-membro aceitar essas verdades, ou aceitar que existe o sacerdócio aqui na Terra? E finalmente, pondere agora se este amigo não membro te perguntasse como você recebeu o sacerdócio que você tem agora, o que você responderia para ele? Como diria para ele de onde veio o poder que está sobre ti neste momento? Ou sobre aqueles que você conhece que recebem o sacerdócio? Então, com esta ponderação, eu queria agora que você fizesse uma leitura, estudasse as escrituras, aí, os versículos de 6 a 16 da seção 84 de Doutrina e Convênios. E eu queria que você ponderasse o que esses versículos eles revelam para você. O que eles te mostram, o que nós podemos aprender com estes versículos. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Ele fala aí claramente como que Moisés recebeu o sacerdócio, ou de onde veio esse sacerdócio que Moisés possuía. E vemos que realmente ele veio do primeiro homem. E é claro, Adão recebeu do Senhor o sacerdócio. Então observamos aqui a importância que o Senhor dá para este assunto, a linhagem do sacerdócio. É claro que ao olharmos essas escrituras pode ser que não encontremos nenhum princípio muito claro à vista, mas só o fato de termos esses registros mostram claramente que Deus se preocupa que cada um de seus filhos entenda de onde vem o sacerdócio que você possui. Basta lembrar da escritura em Hebreus 5:4, que ninguém toma sobre si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Então, ninguém toma a honra do sacerdócio se este não vier de Deus. E é importante saber que nosso sacerdócio vem de Deus. Bom, com isso em mente, eu gostaria de compartilhar com você a minha linha de autoridade do sacerdócio. Lembrando que cada portador do sacerdócio, ele pode receber a sua linha de autoridade do sacerdócio enviando um e-mail para a sede da igreja, através do site da igreja, que hoje disponibiliza isso. Essa é a minha linhagem como um sumo sacerdote da igreja. Note que eu recebi aí essa ordenação ao sumo sacerdócio no dia 31 de março de 1996, e fiz isso das mãos do senhor Marcos Cabral, hoje presidente da missão Rio de Janeiro, que na época era meu presidente de estaca, que recebeu de um outro presidente de estaca, Manuel Carvalho, que também foi meu presidente de estaca, que me enviou para a missão, e que recebeu de Fernando Araújo, que foi um 70 de área da igreja. Na época também, quando eu entrei na igreja, ele era o presidente da estaca. Bom, o Fernando recebeu essa ordenação de Mark E. Peterson, que era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e que foi ordenado apóstolo por Heber J. Grant.
em 1944. Herbert Grant foi ordenado apóstolo por George Kennan, que por sua vez também foi ordenado apóstolo por Brigham Young. E o presidente Brigham Young recebeu essa ordenação das 3 testemunhas do livro de Mormon: Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Esses chamados por revelação pela primeira presidência, ordenado 12 apóstolos pelas mãos do profeta Joseph Smith. Joseph foi ordenado também um apóstolo em 1829, é claro, das mãos de Pedro, Tiago e João, que receberam essa ordenação das mãos do Salvador Jesus Cristo. Bem, visualizando desta forma, podemos ver que a linha do sacerdócio nunca foi quebrada. Ninguém tomou sobre si esta honra do sacerdócio de qualquer outra forma senão pela imposição das mãos, como o próprio Salvador fez com seus apóstolos quando estava aqui na terra. Assim podemos ver que a linha do sacerdócio, ela é real e verdadeira. Muito bem, vamos agora ao estudo de mais 3 versículos da seção 84 de Doutrina e Convênios. Então gostaria que você lesse os versículos 17, 18 e 19 e descobrisse nestes versículos o que nós podemos aprender sobre este poder maravilhoso que é o sacerdócio. Pause o vídeo até finalizar sua leitura. Muito bem. Vamos então agora fazer a avaliação desses 3 versículos da seção 84 de Doutrina e Convênios. O que aprendemos sobre o sacerdócio? Vamos iniciar analisando o versículo 17. Qual a natureza do sacerdócio de Deus? O versículo 17, lá no finalzinho, diz que este sacerdócio não tem princípio de dias nem fim de anos. Ou seja, é um sacerdócio eterno. Então imagine a grandeza e o poder daquilo que Deus concede aos homens aqui na terra. É um poder eterno. É um poder que precede o princípio, certo? E é um poder que foi dado a cada homem. Muito bem. No versículo 18, também fala de um sacerdócio que foi dado a Arão. É conhecido hoje como sacerdócio menor, sacerdócio levítico ou sacerdócio arônico. E esse sacerdócio é segundo a santa ordem de Deus, ou seja, ele é um apêndice do maior. Podemos lembrar da escritura que diz que o sacerdócio de Melquisedeque tinha um outro nome. Ele recebeu este nome, sacerdócio de Melquisedeque, devido ao rei de Salém, que era Melquisedeque, e que era um grande sumo sacerdote da igreja. Mas antes, este sacerdócio era conhecido como o sacerdócio de Deus segundo a ordem do Filho de Deus. E, portanto, para que pudéssemos não tomar o nome do Senhor em vão, ele foi mudado para o sacerdócio de Melquisedeque. E o sacerdócio arônico, ele é um apêndice do maior. Bom, mas esse sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, ele administra o evangelho e contém todas as chaves do reino e a chave do conhecimento de Deus, que é o poder para conhecer a Deus. Aprendemos que o presidente da igreja, o profeta, ele possui todas as chaves do sacerdócio e ele preside sobre toda a igreja. E tudo o que fazemos na terra é sobre o poder e a administração deste sacerdócio. Testificando sobre a grandeza desse sacerdócio, que é dado por Deus ao homem, o presidente Gordon B. Hinckley falou o seguinte: a dádiva do sacerdócio é inestimável.
Ela traz consigo a autoridade de agir como servos de Deus, de ministrar aos enfermos, de abençoar nossa família e outras pessoas também. Sua autoridade pode estender-se além do véu da morte pelas eternidades. Nada há que se compare a ele no mundo inteiro. Protejam-no, entesourem-no e sejam dignos dele. O que mais te chamou a atenção nessa belíssima citação do presidente Gordon B. Hinckley? Chamou a atenção para o seguinte pensamento: quão grande é esse sacerdócio, que autoridade maravilhosa, certo? Ele diz que nada há neste mundo que se compare a ele. Então, ele o incentiva a proteger o sacerdócio. E como protegemos o sacerdócio? É claro, através de nossa dignidade. Entesourem o sacerdócio, ou seja, tratem ele como algo sagrado e sejam dignos de possuir esse sacerdócio e levá-lo pela vida inteira. Vamos então à análise de mais 4 versículos, os versículos 20 a 23 da seção 84. E queria que você procurasse nesses versículos quais as bênçãos prometidas àqueles que possuem o sacerdócio ou que estão sob a influência desse sacerdócio, como as mulheres. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem, espero que tenha encontrado muitas bênçãos aí. Fiz algumas anotações para a gente poder visualizar algumas dessas bênçãos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, o versículo 20, ele fala de algo maravilhoso que acontece ao usarmos o poder do sacerdócio. Ele diz que em suas ordenanças, as ordenanças do sacerdócio, manifesta-se o poder da divindade. Olha que maravilhoso. Nós podemos sentir este poder através das ordenanças do Evangelho. Você pode sentir o poder de Deus, e com certeza você sentiu no seu batismo, na sua confirmação. Você pode sentir o poder de Deus nas ordenanças feitas todos os domingos, nas reuniões sacramentais, ou se você já foi ao templo, então você pode sentir de maneira grandiosa o poder de Deus na sua santa casa. No versículo 21 ele complementa dizendo que sem essas ordenanças ou a autoridade do sacerdócio, esse poder não pode ser manifestado aqui na carne. Fica bem claro quão essenciais são essas duas coisas: o poder de Deus e as ordenanças pelo qual essa autoridade ela se manifesta, tá certo? No 22 diz que nenhum homem pode ver o rosto de Deus sem as ordenanças e a autoridade do sacerdócio. Na verdade, ver o rosto de Deus significa a nossa capacidade de habitar na presença de Deus por toda a eternidade. Uma pessoa que não participa das ordenanças ou não tem as ordenanças feitas pelo sacerdócio jamais poderá habitar novamente na presença de Deus. Será preciso cumprir com todos os requisitos, inclusive as ordenanças, principalmente aquelas feitas no templo. Bom, no versículo 23 mostra o interesse ou o desejo de Moisés, um desejo claro de santificar, de tornar puro, santo o seu povo. Para quê? Para que um dia pudesse contemplar a face de Deus e serem exaltados no reino celestial. Esse era o desejo profundo de Moisés para com o povo de Israel, e com certeza é o desejo profundo de nossa liderança para com cada um dos membros de sua igreja. Tendo em mente a necessidade dessas ordenanças para um dia ver a face de Deus ou habitar na presença de Deus por toda a eternidade,
as ordenanças do templo, eles têm um papel fundamental neste processo de voltar à presença de Deus. E aí temos a citação do elder Russell M. Nelson, que fala sobre o templo e suas ordenanças. Ele diz o seguinte: o templo é o objetivo de cada atividade, cada lição, cada passo progressivo na igreja. As ordenanças do templo são absolutamente essenciais. Não podemos regressar à glória de Deus sem elas. Fica claro, meus amigos, que nessas ordenanças, na qual se manifesta a divindade, elas têm um papel essencial para voltarmos à presença de Deus. Então fica aqui um desafio para cada um de vocês, jovens, aqueles que ainda não foram ao templo, de serem dignos, fiéis, de modo a serem capazes de receber uma recomendação para ir ao templo e participar de suas ordenanças. Aqueles que já foram ao templo devem pensar em voltar lá quantas vezes for possível, para que possam aprender e fazer mais pelas almas daqueles que já passaram para o outro lado do véu. Muito bem, vamos agora ao nosso estudo, né? Lembrando que essas anotações deverão ser enviadas para nós a fim de que possamos ter o registro da sua aula assistida. Bem, o que você vai fazer agora é escrever o que aprendeu até agora sobre o sacerdócio e as bênçãos que advêm dele. Busque dentro de você mesmo os seus sentimentos e aquilo que mais lhe chamou a atenção nessas escrituras que nós estudamos aqui até agora na aula, e faça esse registro. Pause o vídeo até finalizar a designação. Muito bem. De volta agora, vamos observar esta gravura. O que você está vendo aí? O que você acha que isso significa? Bom, acho que não é nenhum segredo. É uma gravura, né, de um juramento feito no tribunal. Agora pondere comigo. Quão a sério as pessoas levam um juramento hoje? Será que elas realmente são totalmente honestas quando fazem esse juramento diante dos homens? Agora, quão sério é um juramento diante de Deus? É uma boa ponderação. Muito bem. Em preparação para entender esse juramento, vamos estudar esses 3 versículos iniciais aqui, 24, 25 e 26. Ao estudar esses versículos, queremos que você procure saber o que aconteceu com o sacerdócio e o porquê desse acontecimento. Você pode pausar o vídeo até finalizar então sua leitura. Muito bem, estamos de volta agora para estudar esses 3 versículos da seção 84 de Doutrina e Convênios. Vamos fazer uma análise então do primeiro versículo, do versículo 24. Notem que o povo de Israel, e não é nenhuma novidade para nós, eles tinham um coração muito duro. E isso tornou-se aí um desafio na vida dessas pessoas, ou uma dificuldade que eles tinham, né? Era o desafio deles, um coração duro. E isso evitou que eles entrassem aí para o descanso, né, da plenitude da glória de Deus. Esse descanso é um descanso eterno, não estou falando só de parar e descansar um pouquinho. Bom, como consequência desse coração duro, o Senhor então tirou Moisés, como também tirou o santo sacerdócio.
Ou seja, ele tirou o sacerdócio de Melquisedeque, que era um privilégio para todos os homens, como é hoje, todos os homens dignos de portar o sacerdócio de Melquisedeque. Porém, o Senhor, ainda por misericórdia, apesar da descrença desse povo, o Senhor permitiu que o sacerdócio menor continuasse com eles. Esse sacerdócio que possui a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório, né, com todas as ordenanças do batismo, né, e é claro, hoje nós temos um privilégio de ter o sacerdócio menor e maior. Porém, naquela época, por causa de um coração duro, eles perderam. Hoje, se tivermos o coração duro, também perderemos de maneira idêntica, mas o sacerdócio não sairá mais da terra. Então vamos continuar fazendo o estudo de mais 3 versículos, que são os versículos 39, 40 e 41. Ao estudar esses versículos, nesta hora que vamos falar sobre o juramento e convênio do sacerdócio. Então veja o que pode aprender, né, o que esses versículos ensinam sobre esse juramento. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Vejamos então o que podemos aprender sobre o juramento e convênio do sacerdócio. Primeiro, o entendimento de que o juramento ele é uma afirmação solene. Nós fazemos uma afirmação ou prestamos um testemunho diante de Deus de que queremos viver de acordo com as leis e normas que regem esse sacerdócio. Então fazemos um convênio, que é uma promessa solene, um acordo solene com Deus. Feito isso, então, quando recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, fazemos um juramento e convênio. É importante falar que o sacerdócio arônico é feito somente por convênio, ele não tem um juramento. E isso torna o recebimento do sacerdócio de Melquisedeque algo ainda mais sério. Porque justamente nesse versículo 40 diz que ele não pode ser quebrado e nem pode ser removido. Mas e se a pessoa simplesmente deixar de lado, abandonar, desviar-se completamente deste convênio feito com o sacerdócio? O versículo 41 diz claramente, mostra a seriedade desse sacerdócio. Diz que aqueles que realmente se desviam, que têm essa atitude, não receberão perdão dos pecados, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Para aqueles que receberam o sacerdócio de Melquisedeque, eu não sei se isso foi comentado com você, mas é tão sério, tão sagrado, quanto as bênçãos são grandes, quanto também as consequências são sérias. Então, no intuito de aprender ainda mais um pouco sobre esse juramento e esse convênio, queria que você lesse mais esses 3 versículos que falam sobre ele, tá bom? Então pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre a seriedade de se receber o sacerdócio, né? Vimos nos versículos anteriores que você não vai receber perdão dos seus pecados caso se afaste completamente desse sacerdócio. Porém, se você decidir assim, não aceitar o sacerdócio, tem consequência? Sim. O Senhor ainda diz, ai dos que o recusam, né? Então, você fica entre a cruz e a espada, como se fala. Você não pode recusar, porque seria recusar algo maravilhoso, grandioso, um presente que Deus está te dando. Como também não pode deixar de lado, né, após aceitar esse sacerdócio.
E essa é também uma coisa muito interessante, ver que o Senhor colocou aqueles que recebem um sacerdócio maior sob a responsabilidade das hostes celestiais e dos anjos. É claro que, olha que bênção, né? Claro, bênção e responsabilidade, mas olha que bênção, é assim, o Senhor te dá algo grandioso, exige algo de você, mas Ele não te deixa sozinho. Ele coloca as hostes celestiais, anjos, para te ajudar e te apoiar no uso desse sacerdócio. Mas também esses anjos, assim como veem as coisas boas que você faz, também podem ver as coisas ruins, né? Então é muito ruim fazer algo errado tendo um servo do Senhor olhando, né? É claro, fazer algo errado de qualquer forma é ruim. Porém, se você sabe que tem um anjo ali com responsabilidade sobre você, então a responsabilidade é bem maior. Bom, mas o que fazer então ao receber esse sacerdócio? Os versículos 43 e 44 mostram aí o modelo para os portadores do sacerdócio. Dar ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna e viver de toda palavra que sai da boca de Deus. É exatamente isso que tem que ser feito, é exatamente isso que o Senhor espera de um verdadeiro portador do sacerdócio. Temos aqui então uma bela citação do presidente Gordon B. Hinckley sobre o sacerdócio. Ele diz: magnificamos nosso sacerdócio e ampliamos nosso chamado quando servirmos com diligência e entusiasmo nas responsabilidades para as quais somos chamados pela devida autoridade. Magnificamos nosso chamado e ampliamos o potencial de nosso sacerdócio quando estendemos as mãos aos que se encontram aflitos e fortalecemos os que esmorecem. Magnificamos nosso chamado quando vivemos com honestidade e integridade. Bem, fica aqui esse desafio do nosso amado presidente Hinckley de magnificarmos nosso sacerdócio. Levo a ponderação a duas palavras importantes. Elas estão repetidas aí, ampliarmos nosso sacerdócio, o nosso chamado, ou ampliarmos nosso potencial no sacerdócio. É isso que precisamos fazer. A autoridade é dada a todos, né, os que recebem esse sacerdócio, mas o poder, ele aumenta, ele é ampliado quando vivemos de modo honesto e íntegro. Então, fica aqui o desafio para aqueles que possuem o sacerdócio de viver de modo a magnificá-lo, e aqueles ou as irmãs que não possuem o sacerdócio, mas que podem ajudar no fortalecimento desse sacerdócio, incentivando e fortalecendo cada portador que ela conhece. Bem, vamos assistir agora um pequeno vídeo no qual o presidente Monson ele fala então sobre esse magnífico poder do sacerdócio. Como portadores do sacerdócio, fomos colocados na Terra em uma época conturbada. Vivemos em um mundo complexo, com muitos conflitos em toda parte. Nós que fomos ordenados ao sacerdócio de Deus, podemos fazer a diferença. Se nos qualificarmos para receber a ajuda do Senhor, podemos educar rapazes, aperfeiçoar homens e realizar milagres em seu santo serviço. Nossas oportunidades são ilimitadas. Embora o encargo de ser bons exemplos e ajudar outros se acumulem, somos revigorados pela verdade. Declaro, a maior força no mundo atual é a do poder de Deus, agindo por meio do homem. Se estivermos a serviço do Senhor, irmãos, temos o direito de receber sua ajuda. Nunca se esqueçam dessa verdade. Esse auxílio divino, contudo, depende de nossa dignidade. Cada um deve se perguntar: minhas mãos estão limpas? Meu coração é puro? Sou um servo digno do Senhor?
Estamos cercados por muitas distrações que visam afastar-nos das coisas virtuosas e boas e atrair-nos para as que nos tornam indignos de exercer o sacerdócio que possuímos. Falo não apenas aos rapazes do sacerdócio aarônico, mas aos homens de todas as idades. As tentações se apresentam de várias formas ao longo de nossa vida. Irmãos, estamos qualificados em todos os momentos para cumprir os sagrados deveres associados ao sacerdócio que possuímos? Rapazes, vocês que são sacerdotes, estão limpos de corpo e espírito ao sentarem-se à mesa do sacramento no domingo e abençoarem os emblemas do sacramento? Rapazes que são mestres, estão dignos de preparar o sacramento? Diáconos, ao distribuírem o sacramento aos membros da igreja, fazem isso sabendo que estão espiritualmente qualificados para fazê-lo? Cada um de vocês compreende plenamente a importância de todos os sagrados deveres que cumprem? Muito bem. Após as inspiradoras palavras do presidente Monson, vamos ao nosso diário de estudo. Bem, escreva agora o que aprendeu sobre o juramento do sacerdócio. De que forma você tem sido abençoado por magnificar seus chamados na igreja, no sacerdócio, ou por ajudar alguém a magnificar o seu sacerdócio. Faça suas anotações, pause o vídeo e depois retornamos. Bem, estamos de volta agora para tratar de um outro assunto que está aqui na seção 84 de Doutrina e Convênios. Bem, você está vendo aí na sua tela uma palavra chamada leviana. Então, o que seria uma pessoa leviana? Pondere sobre isso, porque é isso que vamos estudar agora nesses próximos versículos. Começaremos pelos versículos 54 e 55, onde o Senhor ele faz uma acusação. Então, leia os versículos, encontre a acusação e retorne após finalizar a leitura. Muito bem, espero que você tenha encontrado aí qual a acusação que o Senhor fez nesse versículo 54 e 55. Bem, se você olhar mais abaixo, diz no versículo 54, diz que a causa de descrença e por tratarmos com leviandade algumas coisas que recebemos, foi a razão pela qual o Senhor não estava feliz. A descrença significa não acreditar. E leviandade é um ato de ser imprudente ou tratar as coisas sem seriedade. Essas duas coisas levaram a igreja à condenação, como fala no 55, junto com a vaidade. E o resultado foi que a mente do povo se escureceu. Ou seja, houve falta de entendimento e falta de clareza. E vamos fazer isso nos versículos 56, 57 e 58, que você vai estudar e vai descobrir exatamente qual era o assunto pelo qual o Senhor estava acusando os filhos de Israel de serem levianos. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Encontraram o assunto? Bom, se não, não tem problema, nós vamos achar agora. Bem, o primeiro ponto é saber que essa condenação não era para alguém específico. Essa condenação era para todos os filhos de Sião. Sim, sobre todos, está lá no versículo 56.
Inclusive, podemos trazer isso para cada um de nós, tá certo? Caso estejamos sendo levianos com as mesmas coisas. Bem, a razão então dessa acusação do Senhor está lá no versículo 57. O povo não estava lembrando do novo convênio, sim, o livro de Mórmon. Ora, estavam sendo levianos com o livro de Mórmon. Mas o que significa ser leviano com o livro de Mórmon? Será que é deixar de ler? Será que é não seguir o que o livro diz? Bem, com certeza isso faz parte de ser leviano. Mas pode ter mais coisas que você pode estar pensando aí. E o Senhor estava esperando que o povo produzisse frutos dignos, né, do livro de Mórmon. Ora, frutos dignos do reino do Pai Celestial. Mas em relação ao livro de Mórmon, talvez esses frutos, né, fossem de vários tipos, mas segue aí uma ponderação. De que maneira nós estamos produzindo frutos em relação ao livro de Mórmon? Outro dia eu vi muitos membros da igreja postando no Facebook fotos com o livro de Mórmon. Achei maravilhoso. Eu acho que é uma forma de propagar a verdade do livro de Mórmon, de prestar testemunho dessa verdade e de produzir um fruto digno também, além de uma leitura diária desse livro. Então, pensando nesses frutos dignos que nós temos que apresentar diante do Senhor, talvez o Senhor esteja dando uma ideia desses frutos nos versículos 60 e 61, que você vai estudar, vai ler, vai estudar agora e descobrir que frutos são esses. Pause o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Vejamos então quais são os frutos dignos que o Senhor espera de nós. O versículo 60, lá no finalzinho, o Senhor usa as seguintes palavras, né? Bem-aventurados sereis se receberdes essas coisas. E como é que nós recebemos o livro de Mórmon? Bem, quando nós aceitamos o livro de Mórmon em nossa vida e agimos de acordo com aquilo que nós aprendemos nele. É muito importante estudar o livro de Mórmon e viver de cada palavra que sai dele. Bem, então, nesse sentido, o Senhor ele faz uma promessa. Ele diz que perdoará os pecados. Mas o que é que temos que fazer então? Primeiro temos que ser firmes em nossa mente. Temos que ser pessoas decididas, atentas às palavras das quais o livro de Mórmon nos fala. Bom, e com isso também, finalizando, temos que prestar um testemunho ao mundo sobre o livro de Mórmon. Abrir as nossas bocas. Então olha aí que promessa maravilhosa, aqueles que prestam testemunho do livro de Mórmon, que vivem de acordo com sua palavra. Teremos os nossos pecados perdoados. O livro de Mórmon ele é maravilhoso e ele tem um poder extraordinário sobre a vida daqueles que o leem. Então, sobre esse poder e sobre essa acusação do Senhor de sermos levianos com o livro de Mórmon, o presidente Benson disse o seguinte: haveria consequências eternas atreladas a nosso modo de tratar este livro? Sim, seja para abençoar, seja para nos condenar. Todos os santos dos últimos dias devem fazer do estudo deste livro um objetivo de vida. Do contrário, estarão pondo a alma em risco e negligenciando o que poderia trazer união espiritual e intelectual para a sua vida como um todo. Há uma grande diferença entre o converso edificado na rocha de Cristo por meio do livro de Mórmon e que se agarra a esta barra de ferro e o que o não faz. Muito bem. Linda citação aí, final da citação do presidente Benson. Então, o desafio que o presidente Benson nos faz é que possamos fazer do livro de Mórmon um objetivo de vida. Olha, eu presto meu testemunho a você de que este livro ele é maravilhoso. Ele traz uma promessa na introdução dele que diz que
lendo o livro de Mórmon, você se aproximaria mais de Cristo que lendo qualquer outro livro, né? E eu tenho feito deste livro, eu procurado fazer dele algo muito importante para mim e para minha família. É o livro que nós estudamos em família, eu e minhas filhas, e minha esposa, e todos os anos nós continuamos na leitura dele. Nós encerramos a leitura do livro de Mórmon e reiniciamos, porque acreditamos que ele vai trazer uma bênção muito grande para a minha família, como vai trazer para todos aqueles que desfrutam, né, da maravilha que é este livro. E vocês assistiram agora um lindo vídeo, que é o livro de Mórmon, Mensagens do Céu. Então, durante a apresentação desse vídeo, eu quero que você realmente pondere o quão especial o livro de Mórmon tem sido para a sua vida. Se vocês não leram o livro de Mórmon, leiam-no. Se o fizeram fervorosamente, com o desejo sincero de saber a verdade, o Espírito Santo manifestará a veracidade dele a vocês. Wait. Hold on, I'll give you the cue. Ao ler durante 20 minutos e fazer anotações, senti que as escrituras e que o que eu estava escrevendo eram para meu próprio bem. O que está escrito lá é o que Deus está me dizendo pessoalmente. É aqui que escrevo quando recebo inspiração ou revelação. Quando leio o livro de Mórmon, milagres acontecem. Sinto que recebo amor e comecei a tratar as pessoas à minha volta de uma forma mais gentil. Sei que as Escrituras nos fortalecem imensamente. Elas são a bússola que nos guia nos dias de hoje. As Escrituras foram escritas para nos ajudar nessa época, que é uma das mais difíceis. Senti que todas essas coisas realmente aconteceram. Que tudo que li era verdadeiro e que Jesus Cristo realmente apareceu aos povos do continente americano. Eu queria ter meu próprio testemunho do livro de Mórmon. Queria saber a verdade por mim mesma. E foi isso então que eu resolvi fazer. O estudo fervoroso do livro de Mórmon edifica a fé em Deus, o Pai, em seu Filho amado e em seu Evangelho. Ele pode mudar sua vida para melhor. Peço que se banqueteiem profunda e frequentemente em suas páginas. Ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o único caminho de volta ao nosso lar com Deus. Muito bom, espero que tenham gostado de assistir esse vídeo, os testemunhos desses jovens maravilhosos. E agora vamos ao nosso estudo, diário de estudo, para finalizar a nossa aula de hoje. Bom, você vai escrever agora o que você tem feito para manter o hábito de ler as Escrituras diariamente. E escreva o seu testemunho do livro de Mórmon, o quanto que esse livro tem feito diferença na sua vida. Maravilhoso. Encerrado então nossas aulas, é hora de enviar as suas anotações. Envie suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju para enviar então suas anotações. Após enviar essas anotações, nós faremos a sua presença dessa aula que você assistiu aqui através desse vídeo. Muito obrigado e continue participando. Até mais.